Capítulo 4 As fronteiras da psique, instintos, arquétipos e o inconsciente coletivo. Antes dos tempos modernos, cada cartógrafo dava aos seus mapas um cunho que os distinguia das obras dos outros. Era possível identificar um mapa por certas características únicas que denunciavam a mão do seu criador. Era uma obra de arte, tanto quanto uma obra de ciência. Até este ponto, o mapa junguiano da alma não parece ser tão diferente assim de outras descrições psicológicas profundas. Com este capítulo, entretanto, começamos a estudar suas características verdadeiramente únicas. Foi a exploração e descrição por Jung do que ele chamou o inconsciente coletivo que deu à sua obra o seu estilo mais distinto. Para reatar onde ficamos no capítulo precedente sobre energia psíquica, direi simplesmente que, para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação da civilização e cultura. Pelas várias alusões feitas ao longo dos capítulos anteriores, deve ter ficado evidente que a teoria dos arquétipos é uma importância crítica para a concepção global da psique proposta por Jung. De fato, ela é o seu fundamento. Entretanto, um exame da teoria junguiana dos arquétipos também significa que devemos aceitar igualmente a sua teoria dos instintos. Na opinião de Jung, arquétipo e instinto estão profundamente relacionados. Para ele, mente e corpo estão interrelacionados a tal ponto que são quase inseparáveis. Se isso for ignorado, a discussão de imagens arquetípicas escorrega facilmente para uma psicologia abertamente espiritualizada e desprovida de alicerces. Para discutir o arquétipo desde um ponto de vista psicológico, em lugar de filosófico ou metafísico, temos que fundamentá-lo na vida tal como é vivida no corpo humano, onde também se entretece com a história pessoal e o desenvolvimento psicológico. A teoria dos arquétipos é o que torna platônico o mapa junguiano da alma. Entretanto, a diferença entre Jung e Platão é que Jung estudou as ideias como fatores psicológicos e não como formas eternas ou abstrações. Conforme eu disse no início desse livro, Jung estava determinado a explorar a psique até as suas mais recônditas fronteiras. Se ele não era um pensador sistemático, certamente era um ambicioso, e sua ambição impelia-o a avançar para além dos limites do conhecimento científico do seu tempo. A ciência está ainda recuperando o atraso em relação a muitas intuições de Jung, penetrando sempre mais longe no escuro e desconhecido terreno da mente. Ele realizou algumas das mais originais contribuições para a psicologia e a psicanálise, com a teoria do inconsciente coletivo e o seu conteúdo. Pergunta-se por vezes se o que o Jung descreveu como fatos psíquicos são descobertas ou invenções. Mas esse é o destino do cartógrafo quando os continentes que ele desenha são novinhos em folha e ainda estão totalmente desconhecidos e inexplorados. O antigo cartógrafo era forçado a desenhar apoiado na intuição e a arriscar conjecturas. Também consultava os mapas de outros e estudava até textos antigos. Esses recursos podem ser úteis ou podem ser um fator de desorientação. Jung estava mais do que adequadamente cônscio das armadilhas desse empreendimento e foi tão cauteloso na formação de suas especulações quanto ousado em permitir-se pô-las em primeiro lugar. Para este capítulo, referir-me-ei principalmente ao resumo final que Jung apresentou de sua teoria do estudo clássico, Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, constante no volume 8 das Obras Completas. Esse ensaio não descreve o domínio do inconsciente coletivo da mesma forma exuberante, recheada de imagens imponentes. Aqui Jung, tão aficionado em outras obras, sobretudo as do período mais recente em que usou imagens e textos de alquimia,
Trata-se de uma austera e abstrata explicação teórica, de leitura um tanto difícil e árida para o gosto dos que acodem a Jung em busca de inspiração visionária. Mas essa obra fornece os princípios fundamentais nos quais assentam essas outras formulações. E sem entender essa teoria básica, o resto pode parecer-se muito com a coleção de animais no zoológico bem abastecido. Uma grande porção de exotismo, mas pouca racionalidade. Os críticos que leram Jung desse modo, francamente não entenderam a natureza do seu projeto. A justificação para as suas coleções de fatos obstrusos e exóticos é fornecida em muitos lugares, mas com especial clareza nesse ensaio teórico. Esse ensaio foi escrito em 1945-46 e revisto em 1954. Considero indiscutivelmente a mais completa e sintética teórica de Jung. O seu pleno entendimento requer, na realidade, um amplo conhecimento de todos os escritos prévios de Jung. Apresenta pouco que seja novidade em seu pensamento, mas, por outro lado, junta muitos fios que foram ficando disseminados em numerosos ensaios das 3 décadas anteriores. É conveniente, pois, uma breve recapitulação do pensamento que culminou nesse ensaio clássico. Ela fornecerá o contexto para o entendimento de sua importância. Desde muito cedo, a ambição de Jung era participar na criação de uma psicologia geral que mapeasse a psique desde as suas mais elevadas às mais inferiores dimensões, dos domínios mais próximos aos mais longínquos, enfim, um verdadeiro mapa da alma. Essa ambição teve sua origem nos primeiros anos de sua carreira. Numa carta escrita em 1913 aos editores Smith, Lee Jelliffe e William Alanson White, da recém-fundada Psychoanalytical Review e publicada no primeiro número dessa revista, Jung oferece um esboço da sua ousada visão para essa nova psicologia. Aplaude os editores por seu plano para unir em sua revista as contribuições de especialistas competentes em vários campos. Os campos que ele cita como sendo importantes e úteis para a psicologia são, surpreendentemente, filosofia, história, arqueologia, mitologia, estudos de folclore, etnologia, filosofia, teologia, pedagogia e biologia. Se todos colaborassem com seus conhecimentos especializados nessas áreas para o estudo da psique humana, escreve Jung, haverá uma probabilidade de se alcançar a meta distante de uma psicologia genética, a qual desanuviará os olhos para a psicologia médica, a semelhança do que a anatomia comparada já fez a respeito da estrutura e função do corpo humano. Jung também fala de sua carta de uma anatomia comparada da mente, a qual seria realizada mediante a criação de um pool de especialistas oriundos de muitos campos de pesquisa e de estudo. Sua meta era obter uma ampla visão geral da psique e aprendê-la como um todo, a partir do qual pudessem ser observadas as várias partes em sua interação dinâmica. À medida que Jung ia penetrando cada vez mais profundamente nas fontes do material inconsciente, primordialmente sonhos e fantasias, apresentadas por seus pacientes e descobertas em seu próprio trabalho introspectivo, ele foi levado a teorizar a respeito de algumas estruturas gerais da mente humana, estruturas que pertencem a todos os seres humanos, não só a ele ou ao paciente que tem diante dele. A camada mais profunda da psique humana deu o nome de inconsciente coletivo e concebeu seu conteúdo como uma combinação de padrões e forças universalmente predominantes, chamada arquétipos e instintos. Em sua concepção, nada existe de individual ou único nos seres humanos desse nível. Todos temos os mesmos arquétipos e instintos. Quanto à individualidade, tem que ser procurada em outras áreas da personalidade. A verdadeira individualidade, argumentou em tipos psicológicos e em estudos sobre psicologia analítica, é o produto de uma luta pessoal pelo desenvolvimento e aquisição da consciência
a que deu o nome de processo de individuação, ver o capítulo 8. A individuação é a flor do envolvimento consciente de uma pessoa com o paradoxo da psique durante um extenso período de tempo. Instintos e arquétipos, por outro lado, são dons que a natureza concede a cada um de nós. São dados por igual a todos e a cada um, ricos ou pobres, pretos ou brancos, antigos ou modernos. Esse tema de universalidade é uma característica básica do entendimento de Jung e da psique humana. Deu-lhe uma expressão sucinta já em idade avançada na revisão de um ensaio intitulado A Importância do Pai no Destino do Indivíduo, incluído no volume 4 das Obras Completas, capítulo 4, parte 291 a 310. O homem possui muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos antepassados. Não nasceu tábula rasa, apenas nasceu inconsciente. Traz consigo sistemas organizados e que estão prontos a funcionar numa forma especificamente humana. E isto se deve a milhões de anos de desenvolvimento humano. Da mesma forma como os instintos dos pássaros de migração e construção do ninho nunca foram aprendidos ou adquiridos individualmente. Também o homem traz do berço o plano básico de sua natureza, não apenas de sua natureza individual, mas de sua natureza coletiva. Esses sistemas herdados correspondem às situações humanas que existiram desde os primórdios, juventude e velhice, nascimento e morte, filhos e filhas, pais e mães, uniões, etc. Apenas a consciência individual experimenta essas coisas pela primeira vez, mas não o sistema corporal e o inconsciente. Para este, só interessa o funcionamento habitual dos instintos, que já foram pré-formados desde longa data.